vou passar um pouco de conhecimento sobre as 7 leis herméticas que regem esse universo. Bom dia, Silvia, fica à vontade na live. Ana Andrade, muito obrigado pela rosa. Então, gente, para vocês conseguirem entender um pouco sobre esta explicação que estarei dando aqui nesta live, vocês precisam entender quem é Hermes Trismegistus. Existia lá na região de Alexandria helenística um deus egípcio que se chamava Tote. E Tote, ele era o deus da magia e da iluminação e das palavras de poder. Essa era a crença que existia ali do povo egípcio. Mas existia também uma crença para o povo grego, lá no passado, de um deus que se chamava Hermes. Esse era considerado o deus da comunicação e também da sabedoria. Então, foi traduzido o nome Tote em grego e ficou Hermes, certo? Então, o que as pessoas precisam compreender? Por que foi adicionado Trismegistus? Porque, na verdade, ficou Hermes Trismegistus, porque aquele pessoal grego, aquele pessoal ali egípcio, né? Na verdade, eles acreditavam muito que o nome Hermes, ele não poderia ser desassociado de Tote, porque eles queriam unir eles queriam dizer como se fosse um só, certo? Eles não queriam deixar de acreditar em outro Deus, então eles pegaram e fizeram essa associação entre Tote e Hermes, certo? Por isso ficou Hermes Trismegistus, que significa 3 vezes grande. Grande, grandecíssimo. Entendem? Por isso que esse nome, Hermes Trismegistus. Então, Hermes Trismegistus, ele foi um grande alquimista. Ele era muito entendido sobre magia, astrologia e também filosofia. Hermes Trismegistus, ele foi o primeiro alquimista que existiu. Hermes Trismegistus, ele tem surgido aqui na Terra. Ele nasceu como humano em 1500 anos antes de Cristo. Hermes Trismegistus, ele é o autor do livro Tábuas de Esmeralda e também autor do livro Caibalion. São 2 obras muito interessantes, ao qual Hermes Trismegistus trouxe muito conhecimento para a humanidade. Silvia, muito obrigado pelo presente, tá? Então, esses conhecimentos ensinam muitas coisas, como as 7 leis herméticas, que são as 7 leis que regem esse universo, ao qual vou estar falando um pouco para vocês aqui nessa live. Ana Andrade, muito obrigado pela rosa. Então, gente, se vocês gostam de conhecimento sobre essas histórias antigas, sobre os seres de luz, esse é o momento de conhecer um pouco sobre as 7 leis herméticas de Hermes Trismegistus. A primeira lei hermética que Hermes tem trazido para a humanidade
é o princípio do mentalismo. O todo é mental. O universo é mental. Certo? Então é aquilo... Obrigado, Silvio, pelo presente. Aquilo que sempre digo aqui na live. Tudo começa na nossa mente. Para conseguirmos co-criar a nossa própria realidade, primeiro temos que entender que temos que mentalizar aquilo que desejamos. Temos que criar mentalmente, na nossa tela mental, aquela visão como se fosse real, aquele momento. Aquilo que nós queremos co-criar na nossa vida. Por exemplo, se eu quero ter um carro, uma Ferrari, que seja, tenho que mentalizar dentro do carro, dirigindo o carro, sentindo o cheiro novo do carro. Entende? Tudo é mental, tudo começa na nossa mente, para que possa se materializar no nosso plano físico. Então Hermes já trazia esse conhecimento desde aquela época para a humanidade. Cleide, bom dia, fique à vontade aqui na live. E qual que é a segunda lei hermética que Hermes trouxe para a humanidade? Foi o princípio da correspondência. Anadir, muito obrigado pelas rosas. Então, gente, o que é o princípio da correspondência? Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Então temos que ter essa compreensão. As coisas materiais são cópia das coisas espirituais. O visível é cópia do invisível. Tudo é semelhante. Obrigado, Nadir, pelo presente. A diferença é que o material é a energia densificada e o espiritual é a energia sutil. Mas na verdade é a mesma energia. É porque ela se comporta de formas diferentes. Entende, gente? Toda vez que você vê o material, você está vendo que os átomos, eles estão mais próximos um ao outro. E tudo aquilo que não enxergamos a olho nu, tudo aquilo que é invisível e que é mais sutil, os átomos estão mais afastados uns dos outros. Então é muito importante as pessoas saberem isso. Deixa eu ver, José Alberto, ele escreveu. E aí, Ezequiel, quem é esse homem aí? É o Hermes ou Tote? Então, José Alberto, esse que você está vendo aqui nessa foto é o Hermes. Tem uma pergunta: moço já declarou guerra contra o Azerbaijão? Esse senhor aí é o Gandalf Enzameik. Não sei do que você está falando sobre guerra contra o Azerbaijão, tá? Não sei o que você quer dizer. Alan, bom dia, fica à vontade na live. Então, Anadir, o Hermes Trismegistus, ele é muito famoso, tá? É um grande alquimista. Então, gente, temos a terceira lei hermética que Hermes Trismegistus trouxe também para a humanidade. É o princípio da vibração. Isso a ciência já conseguiu provar, né? Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, os átomos estão em constante vibração a todo momento. Anadir, muito obrigado pelo presente. A gente observa, por exemplo, um objeto e tem a impressão que está parado, né? Por exemplo, uma cadeira. Você olha uma cadeira ali, você pensa que está parado. E na verdade está vibrando numa velocidade tão alta. Só que os nossos olhos humanos não têm capacidade de acompanhar a velocidade dessa vibração. Então, faça um teste. Entre dentro de um cômodo dentro da sua casa, coloca uma cadeira num determinado local, deixa aquela cadeira ali por 7 dias. Marca o local exato onde você colocou aquela cadeira.
para você depois não esquecer o local exato. Você vai ver, depois de mais ou menos 7 dias, quando você entrar ali dentro daquele cômodo, aquela cadeira ela já terá andado alguns centímetros. Ela terá saído daquela posição que você colocou. Você vai ver que vai ter alguns centímetros de diferença da onde você deixou para onde ela vai estar depois de 7 dias. Por quê? Porque nada está parado, tudo está vibrando o tempo todo. E nessa que tudo está vibrando, as coisas começam a sair do lugar, mesmo que seja centímetros. Nadir, muito obrigado pelo presente. Então, gente, esta é a terceira lei hermética, que é o princípio da vibração, tá? E temos a quarta lei hermética, o princípio da polaridade. Tudo existe polaridade, certo? Obrigado, Nadir. Tem o positivo, tem o negativo, tem o homem, tem a mulher, tem a luz, tem as trevas, tem o alto, tem o baixo, tem o branco, tem o preto, tem o yin, tem o yang. Tudo existe polaridade. Entende? Então, a quarta lei, que é o princípio da polaridade, nos faz conseguir compreender que tudo é dual. Entende, gente? Tudo é em dois. Pode ver. Temos 2 braços, 2 pernas, 2 orelhas, 2 furos no nariz. Então, tudo tem polaridade. O direito, o esquerdo. Então, existe a quinta lei hermética, que é o princípio do ritmo. Gente, tudo está em fluxo. Entende? A gente tem que entender que tudo tem o seu ritmo. Silvia, muito obrigado pelo presente. Nadir, muito obrigado pelo presente, tá? Tudo, gente, está em ciclo. Tudo que vai e volta. Entende? Tudo aquilo que você deseja volta para você. Se você é uma pessoa que deseja só coisas boas para as pessoas, que quer ver o bem de todos, automaticamente volta para você em algum momento da sua vida, tá? Da mesma forma, é verdadeiro, tudo aquilo que você deseja de mal para alguém, em algum momento da sua vida volta para você. Porque a energia está em constante movimento o tempo todo. Entende? Então, nós precisamos ter essa compreensão, tá? Por exemplo, toda a energia que rege o universo, ela está em constante fluxo o tempo todo. Tudo tem o seu ritmo certo. Tudo tem a energia correta para tudo que existe nesse universo. As estrelas têm uma energia, os planetas têm outra energia, a Terra tem uma energia, nosso corpo tem a sua própria energia. Cada corpo que nós temos, dentro dos 7 corpos que nós possuímos, cada um tem uma energia que vibra de acordo com a necessidade daquele corpo. O corpo físico tem uma vibração, tem uma frequência. O corpo etérico já tem outra frequência. Nosso corpo mental inferior tem uma frequência diferente. Nosso corpo mental superior já tem uma outra frequência. Obrigado, Silvio. Quanto mais nós se aproximamos do corpo físico, é um fluxo energético diferente do nosso corpo mais elevado, que se aproxima do nosso eu superior. Então, existe também a 7ª lei hermética, que é o princípio da causa e efeito.
As pessoas precisam entender que toda causa ela tem o seu efeito, e todo efeito também possui sua causa. Ana Andrade, muito obrigado pelos presentes. Então, se você deseja que aconteça coisas boas na sua vida, coisas positivas, faça com que você consiga promover algo de bom, de positivo, para você ter o resultado ideal esperado, tá? Silvia, o nome do livro, o Caibalion e também Tábuas de Esmeralda são os livros que têm muito conhecimento de Hermes Trismegistus. Então, gente, se você passar o tempo todo focando aquilo que a gente sempre fala aqui nas lives, em negatividade, você está causando um efeito negativo em sua vida. Toda vez que você acredita que você não é capaz, que você não merece nada, que você nunca vai se dar bem na vida, que você nasceu para sofrer, que você nunca vai ter uma pessoa legal para se relacionar, que você nunca vai prosperar financeiramente, que você nunca vai evoluir espiritualmente. Toda vez que você pensa que você nasceu para ser perdedor, você está construindo uma causa e o efeito será inevitável. Você irá realmente ser tudo isso que você acredita. E será impossível você ter resultado diferente. Agora, se você é uma pessoa que sempre acredita, eu posso tudo, ninguém pode me parar, eu sou invencível, eu sou capaz, eu sou próspero, sou abençoado. Quando você começa a ter esse tipo de causa, quando você acredita nisso fielmente, quando você tem fé, o efeito positivo será inevitável. É isso mesmo que você vai colher. É isso que você vai receber de volta na sua vida. Porque toda causa, ela tem um efeito. Então, tudo que você planta, você colhe. Entende? A colheita é inevitável. Você vai colher aquilo que você plantar. Por isso, plante coisas boas. Plante coisas positivas. E pode ter certeza que os resultados serão maravilhosos, tá? Então, gente, aí entramos na 7ª lei hermética, o princípio de gênero, tá? A 7ª lei hermética, ela também envolve muita coisa na criação, tá? Bruna Decílios, muito obrigado pelo presente. Como, por exemplo, uma coisa que eu até já falei, que é a energia masculina e a feminina, né? Essa força masculina e feminina, que eu já tenho falado também, que é o Yin e o Yang. E temos que entender também que tudo, esta lei hermética, que é o princípio de gênero, ela envolve tudo, envolve tanto planetas como plantas, árvores, envolve tudo que, na verdade, está internizado e que podemos viver de fato em maior plenitude, tá? Nós precisamos ter essa compreensão que na criação, quando Deus criou tudo, Ele juntou, né? Quando Sananda, né, criou tudo dentro desse universo, Ele utilizou essas 7 leis herméticas. E essa 7ª lei hermética, que é a lei de gênero, ela se manifesta em todos no plano da criação, seja espiritual ou seja material, tanto para os seres mais elevados quanto
para os seres menos elevados. Então nós temos que viver a nossa essência. Quem nós somos de verdade? Quem você é de verdade? É a essência. Não isso que a gente vive aqui na realidade física. Porque isso na verdade é uma ilusão. É apenas uma cópia de quem nós somos verdadeiramente, no nosso eu interno, na nossa espiritualidade, no nosso eu mais evoluído. Então, digamos assim, as coisas materiais é como se fosse cópia das coisas espirituais, mas uma cópia barata, tá? Não é uma cópia perfeita. Então, temos que viver em essência quem nós somos, de verdade. Então, eu trouxe bem resumido aqui para vocês um pouco do conhecimento das 7 leis herméticas, para vocês terem um pouco de... Para quem não conhece, ter um pouco de noção sobre esse assunto. Então, Thoth Hermes Trismegistus, certo? Ele ganhou esse nome de Trismegistus, como foi dito no início desta live, porque foi feita uma associação com o nome Thoth e o nome Hermes, porque acreditavam que, na verdade, esses dois deuses teriam se fundido. Então, gente, por isso ficou esse nome Trismegistus, que significa 3 vezes grande. Então, para quem não sabe, Hermes Trismegistus, ele é um ser de luz muito evoluído, muito avançado. Todos os conhecimentos que ele trouxe sobre a alquimia ajuda muito no processo da expansão da consciência, colabora muito com o nosso desenvolvimento espiritual, para entendermos quem nós somos. Obrigado, deixa eu lembrar que está sem o nome, Elisa, né? Elisângela, muito obrigado pelas rosas. Então, gente, com os conhecimentos da alquimia, nós conseguimos entender os princípios fundamentais para a evolução espiritual e para a nossa existência. Porque as 7 leis herméticas, uma completa a outra. Está ligada. Uma complementa a outra para que nós possamos evoluir aqui no plano físico e atingir a iluminação até os planos mais elevados, tá? Então, esse conhecimento da alquimia é muito importante.